A cada rodada que passa, a situação do Guarani dentro do Campeonato Brasileiro vem ficando cada vez mais complicada. Sem vencer as 5 partidas, o Bugre, mesmo que vença o Criciúma, já não consegue sair da zona do rebaixamento nessa rodada. Momento ruim e que ficou ainda mais crítico após o gesto feito por Kozlinski na saída do gramado no duelo contra o Grêmio. E escolhido para falar com a imprensa nessa segunda-feira, o goleiro comentou sobre o acontecido. Primeiro, pedir desculpa, pelo gesto. Acho que ali de cabeça quente errei em fazer o gesto, admito. O calor do jogo por conta de mais uma derrota, então acabei errando. Não vou deixar o Guarani, não quero deixar o Guarani, então só pedir desculpa mesmo àquele grupo de torcedor que estava ali, que tem todo o direito de cobrar, de criticar, porque a gente não vem entregando os resultados que nem que a gente espera e muito menos que a torcida espera, então no momento de cabeça quente acabei errando e peço desculpas. Além do pedido de desculpas após o polêmico gesto na saída do gramado, Kozlinski também comentou sobre a difícil sequência de jogos que o Guarani vai ter daqui para frente no Campeonato Brasileiro. Nas próximas 3 rodadas, o Bugre enfrenta o Criciúma fora de casa, o Náutico aqui no Brinco de Ouro e, por fim, o clássico contra a Ponte Preta no Moisés Lucarelli. 3 vitórias nesses 3 próximos jogos pode mudar todo o cenário. A gente tem aí 2 Criciúma, depois em casa o Náutico, então praticamente o confronto direto, e depois o derby. Então são jogos que, vencendo, a gente pode mudar todo o cenário. Além da coletiva com Kozlinski, o Bugre também apresentou 2 novos reforços. O lateral esquerdo Mike, que veio do Retrô, e o atacante Gênison, ex-Cuiabá, falaram pela primeira vez com a camisa do Guarani. Expectativa boa, muito feliz, primeiramente pelo convite que me fizeram. Foi uma expectativa muito grande, Chego aqui para dar essa resposta aí, o torcedor tá esperançoso também. Com as chegadas de Yuri Jonathan e Bruno Miranda para o ataque, a concorrência na posição vai ficar cada vez mais acirrada. Uma disputa muito boa, mas o treinador vai poder fazer a melhor escolha possível, E eu chego bem, chego preparado, Indo da Série A agora. Querendo ou não, teve uma diferença muito grande, Já em Santa Catarina, o Guarani segue na preparação para o duelo de amanhã contra o Criciúma. Sem nenhum suspenso para a partida, o técnico Mozart vai poder contar com o retorno do meia Isaac. A principal dúvida segue sendo em relação a Giovanni Augusto. Desfalque da equipe nas últimas 5 rodadas, o camisa 10 ainda não tem presença confirmada para o duelo de amanhã. O meia, que sofreu uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita, está em processo de recondicionamento físico desde a semana passada. A partida entre Guarani e Criciúma está marcada para as 9h30 da noite no estádio Heriberto Riusi. Antes de falarmos aqui do Guarani, tem o primeiro gol do Grêmio aí. O Gleger não estava aqui ontem. O jogo foi na sexta-feira. E eu queria uma análise aqui do Gleger se o Kozlinski falhou ou não. É o primeiro gol do Grêmio, tá? Primeiro gol do Grêmio. É ali que ele foi cobrado. Um chute de longe. Esse é o gol, ó. Vila Sante. Sem marcação também, Há que se diga que ali falhou todo mundo, não foi só o João Vitor. Cadê os volantes? Mas a bola é defensável, Batista. Uma bola completamente defensável. Ele falha no lance. Você vê que ele toma a decisão errada, demora para partir, E a hora que vai com uma mão só. Cadê a mão de cima? Uma bola já aberta, ele estava mal posicionado aí, ó. E a hora que ele deita o corpo, a bola já passou lá. E nem teve tanta força assim. Não foi uma bola forte. Então uma bola completamente defensável e eu tô com o torcedor, tem que ser cobrado sim, porque num jogo como esse... Ela não desviou, Não desvia. Num jogo como esse, um goleiro da qualidade, da experiência que tem o Kozlinski, num jogo dessa envergadura, tem que estar ligado. Isso aí é gol de falta de atenção, o cara que está desconcentrado. Qual foi o erro dele? A execução, ele parte, demora para partir... E na hora que vai, teria que ter usado os dois. Olha, eu estou para dizer o seguinte, essa bola é para pegar sem rebote, pela qualidade do Kozlinski. Mas ele vai com uma mão só e erra o tapa, olha lá. Acho que o maior erro, Gleber, que ele foi atrasado. Foi atrasado, exatamente. Ele demora para partir para o lance. Ele ficou torcendo ali que o João Vitor fosse fazer o travamento. E o outro detalhe, que a goleirada aí, eu dizendo isso aqui eles vão entender, é que ele deita o corpo. O goleiro não pode ficar deitado, o goleiro tem que saltar para a bola. Mas a bola no chão? Claro que sim.
tira o pé do chão. Olha lá, você pode ver que ele está com o pé no chão. Ó. Essa bola é uma bola de um salto curto para fazer a defesa. Falhou nesse quesito aí também. Então, erros de execução, tomou um gol defensável. Uma bola realmente muito, mas muito defensável. Até pela qualidade do Kozlinski. É importante a avaliação do especialista. O Gleger jogou em grandes times do Brasil, 20 anos de carreira. E ninguém melhor do que ele para fazer uma avaliação, até para que não cometemos aqui nenhuma injustiça, né? Cobrar o goleiro por aquilo que ele não fez ou por aquilo que ele fez. Então, razão ao torcedor. Agora passando aqui para a análise CH da entrevista coletiva do Kozlinski, que pediu, disse que foi um ato impensado, né? Cabeça quente, tinha perdido o jogo e tal, e pediu desculpas à torcida. Humildade, grandeza, posicionamento correto, é assim que tem que ser. Ninguém acerta sempre. Ele estava com a cabeça quente, acabou respondendo, não deveria ter respondido. E além de pedir desculpas, ele falou algo que para mim é a essência de tudo. O torcedor tem todo o direito de vaiar. Ele paga o ingresso, ele tem o direito de ficar insatisfeito. Aliás, com muita razão, porque o futebol apresentado pelo time dele foi muito fraco diante do Grêmio. Parabéns ao Kozlinski pelo posicionamento. Para mim está tudo certo, 0-0. E para você, Gleger? Eu acho que, Batista, até pela experiência do Kozlinski, né? Um cara que eu admiro muito, tá? Achei ele um bom profissional, a gente percebe nas palavras. Essa atitude dele aí foi realmente correta. Agora, pô, acabou o jogo, meu amigo, perdeu, né? Falhou no lance, vai pro vestiário, né? O cara ele tem essa experiência, ele já é vivido. É um cara que já passou por inúmeras situações parecidas. Não é o momento de ficar discutindo com o torcedor, né? O torcedor está no direito dele, pagou o ingresso, tem que cobrar, o time tá numa situação preocupante, o torcedor está preocupado. Então, amigão, acabou o jogo, ó, vestiário, né? Esfria a cabeça lá dentro do vestiário. Mas, repito, a atitude dele foi correta de pedir desculpas. Sim, foi muito correta a atitude dele, porque, sabe, o ser humano é passível de erro. Todos nós cometemos erros. E o melhor caminho é, primeiro, admitir o erro. Errei, cabeça quente e tal, pede desculpas, estou focado, não quero sair do Guarani, vou continuar aqui na luta e vou, portanto, dar o meu melhor. Pronto, está resolvido, vida que segue. Não adianta ficar focado em cima desse erro que realmente não deveria ter feito, não deveria ter cometido. Passando agora para a análise do time que o Mozart vai colocar em campo contra o Criciúma. Importante jogo, muito importante, disse aí o Kozlinski, são 2 jogos em sequência, que o Guarani não tem outro caminho senão a vitória. Que é o Criciúma e depois na sequência o Náutico, aí vem o derby, que é um jogo totalmente sem prognóstico. Agora, volto a repetir, o técnico contribui muito pouco para a vitória ou para a derrota, com tática, só 5% é tática, mas ele contribui com 80% na escolha das peças. E o Mozart não foi feliz na escolha das peças contra a equipe do Grêmio. Insistência com o Bruno José, não sei qual é o motivo, por que muda treinador e o Bruno José continua no time, e não está rendendo, e não está entregando. Não está tendo competência para resolver a questão na frente. Ah, mas não tinha opção. Agora tem. Ele não poderia ter feito uma alteração no intervalo do jogo? Ter colocado o Yuri. Além da situação do Guarani... Não, o Yuri jogou de começo. Não, o Yuri entrou a 12 minutos do segundo tempo. Ah, não, então, verdade. Não, desculpa. Veja só, eu fiz confusão a com o menino. Incoerência. Pô, para colocar os 12 minutos, por que não mudou no intervalo? O que mudou? O que ia resolver a situação em 12 minutos? Eu confundi com o Iago, desculpa. O que acontece é o seguinte, o que mais preocupa, além da situação do Guarani, que é muito preocupante, está na zona do rebaixamento, eu não sei nem quantas rodadas, é o destempero do seu treinador. Não é a primeira vez que ele vai para uma entrevista coletiva e comete e diz e traz algumas declarações muito conflitantes, incoerentes, indevidas. Você veja que na última entrevista coletiva, além de ele dizer que o campeonato do Guarani não é contra o Grêmio, ele devia ter avisado a torcida para não ir no campo então, né? Aqui o jogo não valia nada. Fala para a torcida, fecha o estádio. E joga lá com o Grêmio, esse jogo amistoso, segundo ele, que não vale nada, né? Não é o campeonato do Guarani,
E respeita a torcida que foi lá, não é? Prestigiou o time, 5 mil para bater palma ou para vaiar seu time. Primeiro erro que você cometeu. Segundo erro que cometeu, ficar falando de contratação. Fala do jogo que o seu time não realizou. Seu time de novo foi muito mal. O seu time de novo não se organizou. Seu time de novo falhou. É disso que você tem que falar. Não é? Eu estou falando isso com todo respeito. Eu não acho que o Guarani tem que trocar de treinador, não. Eu não tenho essa linha de pensamento. Agora, alguém tem que encostar no Moser para ele ter um pouco mais de calma, sabe? E terceira coisa, não, o nosso campeonato é contra o Criciúma e contra o Náutico, nós vamos ganhar a partida. Velho, você tem até que achar isso, mas na declaração dá uma segurada, entendeu? Os caras de Criciúma lá já estão com 2 facas no dente. Já é difícil jogar lá. Aí você afirma que o seu time vai ganhar, como assim? Você vai jogar para ganhar, mas vai ganhar o jogo? Então, na maneira de se expressar, Gleger, o Mozart, infelizmente, não é a primeira vez, tá? Deve ser a 3ª ou 4ª entrevista coletiva dele, muito infeliz, e eu lamento muito, tenho o maior respeito por ele. Mas ele tá tropeçando em umas pedras que não é esse o grande desafio, o grande problema. O grande problema é dar um padrão para esse time, colocar essa rapaziada que a diretoria fez aí um sacrifício para contratar, rapidamente em campo e montar um time confiável. É isso que é o dever do comandante. Não ficar, sabe, essa falácia toda, uma coisa sem sentido, completamente perdido. Não vai para... Tá nervoso? Ó, não consigo dar entrevista coletiva. Manda o Pastana, que é o executivo de futebol. Coloca o presidente Ricardo lá para falar com os repórteres, não é? Então, eu lamento muito isso. Por que eu lamento? Porque se o comando está apresentando aparentemente essa falta de sintonia, me parece que ele está perdido. Imagina na execução do trabalho do dia a dia com os atletas. Ele tem que ser um iceberg ali. Ele tem que ser o comandante na fala, no discurso, tem que segurar a bronca. Pressão. O Guarani não é o Carlinhos Futebol Clube, companheiro. O Guarani é campeão brasileiro e jogar no Guarani, o Kozlinski já viu como é que a batata assa. E assa mesmo. Porque o Guarani tem uma cidade maravilhosa, uma história maravilhosa, e o Guarani não pode ficar nessa situação. Está todo mundo louco da vida. Então, isso que está acontecendo, seu Moser, porque o seu time não passa confiança para ninguém. Além de não ganhar os jogos que tem que ganhar, o desempenho é muito fraco. Então, a pressão vai acontecer. O senhor foi jogador competente durante muitos anos, chegou até a seleção brasileira e sabe que cobrança existe. Agora, quando chega nesse momento, Gleger, a pressão tem que ser administrada, na minha modesta opinião, de uma outra maneira. Porque se o que está difícil com esse tipo de comportamento do comandante, fica ainda mais complicado. E falando, ninguém ganha jogo, né? Não. Tem que executar. É o que eu estava dizendo agora aqui do Kozlinski. Tá nervoso, tá com a cabeça quente, tá sendo cobrado. Vestiário, amigão. Vai pro vestiário. Vai pra coletiva? Calma. Porque não adianta nada. Vamos ganhar do Criciúma e do Náutico. Ok. Tomara que isso aconteça mesmo. Só que a cobrança vai ser até maior agora. E o que o CH disse aqui é verdade. Pô, os caras estão lá falando, viu? Os caras já ganharam o jogo, tá? Nem vieram pra cá, já ganharam. Estão falando, o treinador tá falando lá, ó. Pô, joga incentivo pro time adversário. Incendeia o vestiário dos homens. Tem que incendiar o vestiário do Guarani. Porque o Guarani precisa voltar a ganhar, gente. Internamente, né? Precisa voltar a ganhar. O Guarani precisa... Ô, Mozart, você precisa, ao invés de ficar bravo nas coletivas, ficar questionando, ficar falando... Cara, organiza seu time. Treina seu time para ganhar o jogo. O Guarani precisa de uma sequência de vitórias. Agora, uma vitória não tira mais lá da zona de rebaixamento. Então precisa de uma sequência. 3 jogos. Precisa vencer 3 jogos seguidos. Para começar a respirar. E o torcedor tem direito de cobrar, né? A torcida tem direito disso porque paga o ingresso, né? E a situação do Guarani realmente é preocupante. Agora, na fala, não vai, desculpa. Desculpa, mas não vai ganhar jogo, não vai fazer a torcida ficar calma, muito pelo contrário.
né? Então, o ideal agora é quietinho, né? Faz o trabalho, organiza seu time, como disse o Batista, escolhe bem as peças, né? Porque agora você ganhou reforços, né? E vai lá e surpreende. Ganha jogo. Você se lembra aquela vez quando o Carpini assumiu o Guarani, estava numa situação complicadíssima? Não estou fazendo um comparativo, hein? 2019. Longe disso. E ninguém está pedindo o Carpini aqui também no Guarani. Exatamente, nós só estamos falando, só estou fazendo um comparativo. O Guarani numa situação, acho que estava parecida com essa. Preocupante, já virtualmente rebaixado, os caras se fecharam, o mesmo time, hein? Não contratou ninguém. Se fecharam lá, quietinho, e o Carpini ficava, goleamos, ganhamos de 1-0. E é isso aí, quietinho, humildade, para sair da situação que o Guarani está. Agora não adianta nada. Não adianta valentia, não adianta falar, não adianta nada. Tem que jogar futebol e ganhar jogo. Olha, ninguém foi mais difícil de ser entrevistado do que Muricy Luxemburgo e o Antônio Carlos Zago. Ninguém na história do futebol. Eu tive a alegria de enfrentar essas três peças, entre aspas, para poder fazer pergunta. E quando não interessava a eles simplesmente, essa pergunta interessa para você, não interessa para mim, próxima pergunta. Por que eu estou falando isso? Se caso no julgamento do Moser as perguntas são indevidas, ele simplesmente não responde. Simples assim. Eu não estou ensinando nada para ninguém. Eu estou colaborando um pouquinho para que ninguém tente apagar fogo com gasolina, que é o que o seu Moser está fazendo. Apague fogo com água. Então, se não está gostando das perguntas na coletiva, não responda. Porque o que o senhor está fazendo, o senhor está tentando apagar fogo com gasolina.